Fala, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, galera, eu vou trazer para vocês uma grande novidade que a Nelogica disponibilizou para a gente, que foi o lançamento da automação 2.0. Não sei se você ficou sabendo, mas na semana passada a Nelogica lançou o automação 2.0, que foi uma atualização assim considerável do módulo de automação aqui da plataforma, e nós tivemos várias mudanças, principalmente no layout e várias coisas que foram adicionadas, que antes eram exclusivas só da plataforma Ultra e que agora foram adicionadas também no módulo 2.0. Então, se você por algum acaso tem um módulo de automação, mas não tem a plataforma Ultra, tem só a Pro, agora você consegue, através do automação 2.0, você consegue ter o otimizador de parâmetros, o backtest tick a tick, também as funções de volume, então você consegue pegar as informações do book, do times e trades e tudo mais, que eram funções que estavam disponíveis somente no Profit Ultra. Então, com a automação 2.0, agora você também consegue ter acesso a essas funções e, cara, ficou muito top, ficou muito bom mesmo. Quero parabenizar o pessoal da Nelogic, porque realmente o layout ficou, cara, ficou muito top. Eu, particularmente, gostei de algumas mudanças que eu vou destacar aqui. E, cara, ficou da hora pra caramba. Principalmente o raio-x da automação. Mano, o raio-x da automação, a função X-Ray ficou... Mano, ficou melzinho na chupeta, porque era uma coisa que eu sempre comentava aqui nos vídeos, que é o seguinte, eu tenho uma variável e eu quero saber qual o valor que essa variável tá me retornando. Até, se eu não me engano, cara, eu acho que no vídeo do VWAP Bands ou do Gradiente, enfim, eu comentei sobre o log. Então, tipo assim, você não tem um log, eu não tenho um registro para eu poder adicionar uma informação no log quando fecha o candle ou quando acontece alguma condição, alguma coisa qualquer. Agora, a gente tem um raio-x. Então, tipo assim, eu pego, que é praticamente um log. É como se fosse um log, só que numa UX muito top. Ficou muito legal, você consegue acompanhar os valores, consegue ver as condições, pôr uma coloração ali. Cara, ficou muito top. Eu vou mostrar para vocês aqui tudo certinho, bonitinho, como é que funciona, como que você faz para colocar o raio-x da automação no seu código e também para exibir ele no seu gráfico. Mano, ficou show de bola. Muito bacana mesmo. Mais uma vez, o pessoal da Nelogic tá de parabéns. Ficou nota 10, ficou nota 1000 isso aqui, tá bom? Então, galera, sem mais delongas, eu vou pegar um código muito basiquinho que eu fiz, cara, com algumas condições, que é a seguinte, tá até aberto aqui já. Eu tenho duas médias móveis no gráfico, uma de 9 e uma de 21. Tenho o MACD histograma e o estocástico lento. Eu peguei esses três indicadores porque é o seguinte, eu vou ter aqui, eu já vou começar aqui, cara, pelo raio-x automação. Tá? Que para mim é o principal. Para mim eu como programador e como alguém que desenvolve e que sempre tá caçando alguma coisa aqui, para mim isso aqui é a principal mudança. Tá? Depois eu vou falar do layout e vou falar de algumas sugestões também de coisas que eu acho que poderia ainda dar uma incrementada a mais que ia ficar muito top. Então olha só, vou começar pelo raio-x da automação. Tá? Não liga não que ele vai ficar rodando, executando aqui, mas deixa eu mudar que ele tá no tick-a-tick. Deixa eu colocar ele para fazer no fechamento do candle, que eu acho que vai ficar mais eficiente para a gente poder acompanhar aqui. Então, olha só, a gente tem aqui médias, MACD e estocástico lento. Vou minimizar aqui depois vou abrir o código para vocês poderem ver. Aqui no código eu tenho o horário de início, período do estocástico, regiões de sobrecompra e sobrevenda, períodos da média e períodos do MACD. Cara, isso aqui é só um modelo, tá bom? Tipo, não é uma estratégia que vai funcionar ou qualquer outra coisa. Só para vocês verem o que a gente consegue fazer no raio-x, beleza? Então eu tenho aqui, ó, as condicionais que eu sempre faço, cara. Time ok, sempre é uma coisa que está nos códigos, que a gente precisa ter como operar day trade, precisa ter um horário de início e um horário final das operações, beleza? Depois eu tenho aqui o valor do estocástico, o valor da média curta e longa e o valor do MACD histograma. E aí eu vou ter as condições de compra e de venda do estocástico, compra e venda das médias, compra e venda do MACD. Então, tipo, sempre quando o estocástico estiver acima de 80, compra habilitada, abaixo de 20, venda habilitada. MACD acima de 0, compra habilitada, MACD abaixo de 0, venda habilitada. Preço fechando acima da média de 9 e da média de 21, compra habilitada. Preço fechando abaixo das duas médias, venda habilitada. Então essas são as três condições que nós temos, compra e venda. Preço fechando acima das médias, MACD acima de 0, estocástico lento acima de 80. Compra. Preço fechando abaixo das médias, MACD abaixo de 0, estocástico abaixo de 20, venda. Beleza? Essas são as condições. Aqui, ó, compra, estocástico, médias e MACD. Venda, estocástico, médias e MACD. Então, olha só, sempre que eu não tiver uma posição e dar um sinal de compra, eu vou comprar mercado. Não tiver posição, venda, venda mercado. Se eu tiver comprado e eu não estiver mais com as condições de compra satisfeitas, ou seja, se o estocástico sair da região de sobrecompra, se o MACD virar ou se o preço fechar acima das médias, eu fecho a minha posição.
se eu tiver vendido e eu não tiver mais uma condição de venda, que é o seguinte, MACD para cima, estocástico saindo da região e preço fechando acima das médias, então eu fecho a posição, beleza? Cara, códigozinho muito básico, padrãozão. E aí, cara, eu tinha uma dificuldade que era a seguinte, para eu fazer um debug, para eu poder saber qual é o valor que cada variável que estava me retornando, a gente tinha condição de eu ter que fazer um plot. Eu plotava o valor dessa condição, se fosse verdadeiro ou falso. Tipo assim, quando era compra eu plotava 1, quando era venda eu plotava -1. E quando não tinha nenhum sinal eu plotava 0, que era justamente isso aqui que eu fazia. Então, agora, eu não preciso mais fazer isso, porque eu tenho o raio-x. Então, o que eu faço aqui no raio-x? Para poder utilizar isso daqui, eu uso a função X-Ray. Cara, olha só, se você vir aqui nas funções, você colocar X-Ray, deixa o mouse em cima, então exibe o valor em tempo real na automação. Toda vez que você dá play aqui embaixo, que isso aqui é o layout novo que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, toda vez que, ó, se eu pausar, não acontece nada, tá fechado, não tenho nenhuma verificação em tempo real. Se eu executar a estratégia, ele me retorna o valor das variáveis e todas as condições que estão sendo retornadas por todas as variáveis que eu analiso aqui através do X-Ray. Se eu colocar aqui em cima dela, vocês vão ver que eu tenho alguns parâmetros. Esse primeiro parâmetro, que é o string value, é o nome que eu vou dar para ela. Então, olha só, aqui eu tenho umas condições. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, B, MACD buy, B, médias buy, B, stock buy, que são as condições de compra. Toda vez que as condições de compra são satisfeitas, eu tenho uma sinalização aqui. Então, olha só, eu tenho aqui ó, meu raio-x, aí eu coloco o primeiro parâmetro que eu vou passar para ela é o nome que aparece aqui, ó. Então esse nome, se eu mudar, por exemplo, se eu tirar esse B daqui, ó, tirei o B. Então é o do estocástico, é o último, ó. Vou salvar e vou reiniciar aqui. Ó, percebam que sumiu o Bzinho daqui, tá vendo? Então esse primeiro parâmetro é o nome que vai aparecer aqui na linha que eu estou selecionado, tá bom? O segundo é o valor booleano que eu vou escolher. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma condição booleana que é a seguinte. Essa aqui me retorna toda vez que o estocástico estiver na condição de compra, que é toda vez que o estocástico for maior que o estocástico sobre compra, que é esse aqui, ó, maior que 70. Beleza? Eu coloquei 80 aqui, mais 70, tá bom? Então, essa aqui é a condição de compra para eu poder fazer a operação com base no estocástico. Eu tenho a das médias e tenho a do MACD. Isso daqui é um parâmetro booleano. Então, eu tenho que colocar aqui um valor que seja um valor booleano, obviamente, tá? Que me retorne verdadeiro ou falso, para que ele aplique a coloração ou para que ele se destaque. E aí, eu posso simplesmente colocar uma variável booleana aqui, nesse segundo campo, ou eu posso colocar diretamente a minha condição aqui. Então, ao invés de eu colocar essa variável booleana, eu posso simplesmente pegar aqui, ó, copiar a condição que eu quero, é do estocástico aqui, ó, e colar aqui. Ele vai aceitar também. Vou salvar só para vocês verem que não vai dar nenhum erro. E funciona, cara, perfeitamente, tá? Não dá nenhum erro, ó. O meu estocástico, ele tá acima de 70. Tá funcionando perfeitamente. Então, aqui eu posso ter uma condição, certo? Pegar essa condição, armazenar ela numa booleana e voltar o valor dela ali, ou eu posso simplesmente colocar ali uma condição booleana que eu quero que me retorne, que eu quero que quando aquela condição for verdadeira, ele faça o X-ray. Então eu posso, tipo assim, acompanhar uma variável, ou eu posso, quando determinada condição for satisfeita, aparecer aqui essa variável, tá bom? São duas possibilidades. Eu quero acompanhar ela direto, e aí aqui ele vai acompanhar o valor que eu coloquei nessa condição. Mas eu posso, por exemplo, pegar isso daqui e colocar aqui, ó. Deixa eu abrir os parâmetros dela só para vocês poderem ver. Olha só, eu tenho o valor booleano, o grupo, tá? Que eu vou explicar. E eu tenho um valor float, que é um valor opcional, que aqui está como 0. Se eu colocar o valor do estocástico aqui e salvar, olha o que vai acontecer. Ele vai sempre me retornar aqui o valor do estocástico. Ele só vai me colorir isso daqui, né, que igual tá aqui o MACD colorido bonitinho, ele só vai aplicar a coloração aqui quando o estocástico estiver acima do 80. Então eu estou acompanhando aqui o estocástico, ele está 30, tal. Se ele ficar acima do 80, ele vai aplicar a coloração aqui e vai ficar verde. Como ele está desligado, ele não vai colocar nenhuma coloração. E aqui ele está na coloração lime, né? Eu posso colocar uma coloração para quando o valor não for. Por exemplo, ele está 10 aqui, né? Se eu colocar 255, ao invés dele ficar cinza,
ele vai pintar de vermelho, igual tá aqui, ó. Tá vendo? Ele pinta de vermelho. Nossa, mas ficou um vermelhão forte, né? Deixa eu colocar CL Red pra ver como é que fica. Ficou um vermelhão forte pra caramba aqui. Eu achei que ia ficar bonitinho igual esse. Deixa eu ver. Ficou esse vermelhão aqui meio cabuloso, mas tá bom. Tá valendo. Então, olha só. Vocês viram então que ele aplica a coloração conforme a minha condição booleana aqui. Essa condição aqui é justamente a condição para coloração, beleza? Então, não tem nenhum segredo. Deixa eu apagar aqui porque ficou bonitinho do outro jeito. Tô fazendo aqui só para mostrar para vocês, beleza? Show de bola. Não, tá bom, pode deixar o valor aqui. Continuando aqui na própria função, olha só. A gente tem então o X-Ray. O primeiro parâmetro é o valor que vai aparecer aqui, o nome da variável que você está acompanhando. Depois você tem a condição. Aqui deixa eu voltar aqui e colocar o estocástico by. E depois eu tenho aqui condições de compra. Esse daqui é o nome do grupo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, condições de compra é justamente o nome que vai aparecer aqui nesse grupo. Então eu tenho as linhas e eu agrupo elas numa caixinha. Então, esse terceiro parâmetro é justamente o nome da caixinha que eu vou juntar todas as condições que eu quero. Aqui eu tenho todas as condições de compra, MACD, médias e estocástico. Aqui eu tenho todas as condições de venda, MACD, média e estocástico. E aqui eu tenho a direção da operação. Percebam que ele está aqui, ó, operação de compra ou operação de venda. Então, quando todas as condições de compra são satisfeitas, eu tenho a minha operação de compra realizada. Quando todas as condições de venda estão satisfeitas, eu tenho a minha operação de venda realizada. Cara, isso aqui ficou muito top. Sério, ficou muito bom, eu achei muito bacana, ficou muito legal mesmo. A gente consegue acompanhar vários grupos de variáveis, você pode fazer quantos grupos você quiser, você pode colocar quantas variáveis você quiser aqui para poder acompanhar. E, cara, ficou muito bom. Esse raio-x automação, a função X-Ray, ficou muito bacana, muito legal mesmo. E aí tem duas formas de você adicionar elas aqui no seu código. Você pode simplesmente pegar e colocar o X-Ray aqui, abrir a função e escrever o que você quer que ela faça, tá? Quais são os valores que você quer que ela acompanhe e que ela retorne e tudo mais. Ou então, você pode simplesmente, quer ver, eu vou tirar esse time ok aqui só para vocês poderem ver, tá? O que acontece, eu tenho aqui o X-Ray do time ok, ele tá aqui embaixo no geral, beleza? Vou tirar aqui só para vocês poderem ver. Se eu pegar uma variável qualquer do meu código, obviamente ela tem que estar declarada aqui no campo de variáveis, né? Isso é óbvio. E aí você pega uma variável qualquer, se você clicar aqui no fundo do gráfico, você vai ver que aparece aqui, ó, adicionar X-Ray. Ele tá cinzinha, você não consegue adicionar nada. Agora, se você clicar em cima de uma variável, ele aparece aqui, ó, adicionar ao X-Ray. Então você clica com o botão em cima da variável, põe adicionar, e aqui embaixo, ó, ele já adiciona lá no final do código a variável que você quer acompanhar no X-Ray. Quando você adiciona ela dessa forma, percebam que o terceiro parâmetro, que é o parâmetro de grupo, ele está em branco, não tem nada. Não tem nenhum grupo escrito aqui. Isso quer dizer que essa variável aqui vai ser adicionada aqui no grupo geral, tá bom? Então, toda vez que você adiciona uma variável e você não coloca nenhum nome de grupo aqui, fica vazio, ela vem aqui para o geral, tá bom? Então, se eu salvar, ele vai continuar aqui no grupo geral, tá bom? Não vai mudar nada, porque ela tá sem o nome. Agora, se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, tempo, deixa eu colocar aqui, ó, horários. Se eu salvar essa variável aqui time ok, vocês vão ver que ela vai sair do grupo geral e vai para um quarto grupo de horários, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui a variável time ok e se eu descer aqui eu tenho outro grupinho aqui de operações. Cara, ficou muito top. Vocês viram que, tipo, eu posso, cara, colocar quantos grupos eu quiser, quantas variáveis eu quiser aqui, não tem nenhum problema, tá bom? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e colocar condições de operação. Ó, condições de operação. Não, condições de entrada. Colocar condições de entrada. E aí, se eu pegar e colocar todos esses aqui, olha só. Deixa eu tirar, colocar esse aqui no geral. Vou salvar e executar. Agora eu tenho 3 condições, ó. Percebam. Tá vendo? Cara, tipo, ficou muito bem organizado. Então, tipo assim, você consegue acompanhar quantas você quiser, quantas variáveis você quiser no grupo que você quiser.
ficou muito bom isso aqui, ficou muito top. Parabéns pra galera da Nelogica, mano, ficou muito show isso aqui, na moral. Parabéns, vocês estão, ficou muito top. Eu como usuário, como uma pessoa que gosta disso aqui, eu gosto de UX, eu gosto de um design mais amigável possível e mais moderno, cara, ficou muito bom. Sério mesmo, vocês estão de parabéns, ficou muito top. Isso aqui, pra mim, essa daqui é a principal alteração do Automação 2.0. Eu que sou desenvolvedor, que faço código e que sempre preciso estar acompanhando resultados, tá vendo variável, tá um monte de coisa. Cara, pra mim isso aqui é a cereja do bolo. De tudo que foi feito, de todas as atualizações, isso aqui pra mim é o principal. E uma coisa muito bacana que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, olha aqui no grupo geral, perceba que eu tenho aqui, toda vez que que fecha um candle, eu tenho o fechamento do candle piscando de azul, né? Quer dizer que a condição de fechamento do candle tá ok, tá habilitado, e aí ele me habilita para fazer as operações, ou ele habilita essa condição aqui. Agora, se eu vier aqui na configuração do robô e mudar a entrada para realizar o envio de ordens quando a condição for satisfeita, vou salvar isso aí, percebam que ele vai mudar aqui, ele vai colocar o gatilho de envio pela modificação. E aí, cara, com isso você pode acompanhar toda vez que o teu robô está habilitado para fazer uma operação. Quando o robô está habilitado, você consegue ver isso daqui. Então, olha só, deixa eu salvar aqui, cara. Deixa eu mudar isso aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Não sei, deixa eu ver. Compra, compra, compra. Vou dar de volta para ver se dá tempo da gente poder acompanhar aqui a operação de venda. Ele tem que fechar aqui embaixo, ó. Vamos ver, ó, condição de venda. Quando o estocástico ficar sobrevendido, ele vai entrar na venda. E aí ele vai habilitar a operação de venda aqui, a venda vai ficar habilitada e ele vai entrar no mercado. E aí a minha condição do gatilho de envio barra modificação vai ser alterada e ele vai colocar um contadorzinho aqui do lado, que vai mostrar quanto tempo eu tenho até a próxima atualização ou envio de ordem ou modificação da ordem aqui no robô. Então eu vou dar um time aqui só para esperar ele fazer essa operação. Fez. Então olha só, tá vendo? Ele tá contando aqui já, acho que foram 15 segundos, 12 segundos, não sei. E aí ele vai contando o tempo e você acompanha, ó. Ficou habilitado de novo. E aí, na próxima condição, se ele perder alguma dessas condições de venda aqui, ele vai sair da operação. Por exemplo, se o estocástico subir aqui acima de 20, ele já vai, no caso, tá 30, né? Tá configurado como 30 aqui. Então, se o estocástico, por exemplo, subir acima de 30, se o MACD virar para cima, ou se ele fechar acima de alguma das médias, ele vai fechar a operação. Justamente porque o gatilho de envio ou modificação de ordem está habilitado novamente. Perceberam? Então, ele fechou, ele veio aqui para cima, eu não sei agora se foi o estocástico ou se foi a média. Mas, enfim, ele veio aqui para cima da média, ele perdeu a condição de venda, já fechou a operação. E aí, ele novamente começa o contador para o gatilho de modificação ou de entrada de envio de ordem. E aí, se por algum acaso tiver as condições sendo satisfeitas, ele vai fazer o envio da ordem a mercado, tá bom? Cara, muito top, tá? Você consegue acompanhar esse aqui ao vivo mesmo, na execução. Isso aqui ficou muito show de bola para mim. Mais uma vez, reforçando, para mim o X-Ray matou a pau tudo aquilo que eu precisava, principalmente em relação a log das variáveis, o que elas estavam retornando, e de uma forma visível aqui e muito agradável. Você consegue acompanhar os valores de uma forma, cara, muito top. O pessoal tá de parabéns mais uma vez. Beleza? Então, já tendo falado do X-Ray, como que funciona, como que você faz para acompanhar e tudo mais, eu quero falar um pouquinho do layout que mudou do menu de automação. Então, se você vier aqui no menu estratégias, você pode pôr no automação aqui 2.0 que ele vai mostrar os benefícios que você tem. Então, você tem o otimizador, você tem o backtest tick a tick que você consegue fazer, o comparador de automações, o X-Ray, que foi o que nós acabamos de falar, o Copilot e o volume na NTCL. Cara, esse volume aqui eu vou trazer uma série de vídeos sobre isso, porque eu já tenho alguns indicadores de volume, já tenho alguns robôs que operam dessa forma, que eu fiz sob encomenda, mas eu preciso gerar conteúdo sobre isso daqui, porque são algumas funções que eram só do Profit Ultra, mas agora com a automação 2.0 eu acredito que muito mais gente vai ter acesso, porque as funções ficaram muito restritas ao Profit Ultra e não é todo mundo que tem um Profit Ultra, né? Então, tipo assim, não, eu acho que não compensava eu gerar o conteúdo sobre isso, porque não é todo mundo que vai ter acesso. Mas agora com a automação 2.0, eu acho que muito mais gente vai ter acesso a essas funções de volume, então vai ficar muito melhor para poder gerar o conteúdo. Eu acho que vai ter muito mais usabilidade para todos. Beleza? Então essas aqui são as principais diferenças do Automação 2.0
E aí, deixa eu mostrar para vocês as mudanças de layout. Então, você vem aqui no automação, ele já vai abrir a janela. Antes abria aquela janela principal, igual do editor, tudo mais, aqui tinha o home, agora ele já abre aqui direto a janela de automação. Então essa aqui é a página inicial, visão de grupos, que a gente já está acostumado. Você clicar aqui, você vê que as várias automações que estão criadas com determinada estratégia, né? Se eu tiver, por exemplo, duas aqui, eu tenho do replay e tenho a do índice. Se eu tiver do dólar ou de qualquer outra configuração do automação 2.0, que foi o código que eu fiz ali, que vocês viram, estarão todos aqui. Por exemplo, eu vou criar várias aqui porque teve uma alteração na criação, né? Ficou muito bacana o jeito de você poder copiar e clonar várias automações ao mesmo tempo. Ficou muito legal. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou criar aqui e vou mostrar como que fica exibido aqui no novo menu. A principal mudança foi a seguinte, ó, se você vir aqui no robô e selecionar, a gente está com o botãozinho de resumo aqui, ele vai dar o resumo aqui embaixo, ó. Então isso aqui é individualizado. Se você clicar no robô, ele vai mostrar as informações desse robô aqui, ó, Dynamic Grid Trade. É esse daqui. Se eu clicar aqui na automação 2.0, ele vai me mostrar as informações dele. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar as informações dele. Tá no ativo de replay, então ele não vai mostrar muita coisa, mas tá aqui o status dessa automação em si. Se eu clicar aqui, chique, isso daqui então eu resumo, eu posso selecionar aqui ou eu posso simplesmente clicar aqui nesse botão que ele desce e sobe. Aí eu tenho a opção de executar, de zerar, tenho aqui a abinha de eventos e de X-Ray, que é exatamente isso daqui. Então essa janela aqui de resumo, ela está em 3 lugares. Você pode ter ela aqui no modo de automação mesmo, selecionando uma automação para você poder ver o que está acontecendo. Eu tenho ela agora na janela do gráfico. Cara, isso para mim foi a coisa mais top que eles fizeram. E isso para mim foi a principal mudança de layout. Eu tenho esse layout aqui de baixo dentro da janela do gráfico. Antes, quando você clicava com o botão direito, você tinha lá, né, ver detalhes. E aí abriu uma janela do gráfico e tinham várias abas nessa janela. Você via o gráfico, você via o relatório de performance, e tinha algumas outras abas que agora eu não me recordo quais são. E quando você clicava com o botão direito no fundo do gráfico, tinha lá exibir indicadores, exibir eventos, um monte de coisa lá. Exibir indicadores, exibir eventos, exibir estratégia de execução, tinham várias coisas, indicador no gráfico, fora do gráfico, enfim, tinham várias opções. Agora, essa janela não existe mais. Então, essa janela foi retirada, que para mim é ok, não vai fazer a menor falta, e você consegue ver todas as informações direto no gráfico. Então, por exemplo, essa janela de gráfico aqui é uma janela de gráfico normal. Toda vez que eu venho aqui na automação e seleciono uma carteira, abre as informações do robô e da respectiva carteira para mim. Então, tipo, cara, ficou muito top. Eu consigo acompanhar isso no próprio gráfico. Eu vou fazer uma sugestão depois. E, cara, isso aqui ficou muito bom, muito top, mas tem duas coisas que eu gostaria de sugerir, que são as seguintes, ó. Eu poderia ter, igual na janela de eventos, por exemplo, deixa eu colocar o da automação 2.0, que tem os eventos. Aqui, ó. Percebam que aconteceu um monte de coisa aqui, então eu tenho todo o registro dos eventos aqui. Eu não consigo mudar o tamanho dessa janela aqui de baixo, cara. E eu gostaria de poder mudar o tamanho dessa janela aqui. Por exemplo, se eu tiver vários X-rays aqui, vocês viram que fica uma janelinha para eu ter que rolar ele para cima e para baixo. Eu poderia simplesmente pegar e subir isso daqui e eu poder visualizar todos os raios-x que eu estou operando aqui, que eu estou vendo e acompanhando. Então eu acho que seria uma boa implementar isso daqui na janela do gráfico. Apesar disso, nós já temos essa visualização. Eu já consigo fazer isso. Se eu vier aqui na automação, deixa eu tirar da visão de grupo. Ó, se eu clicar com o botão direito em cima e colocar em detalhes da automação, eu já tenho exatamente isso, que é isso aqui, ó. Da mesma forma que eu faço esse movimento aqui de expandir, de subir e recolher os eventos aqui na janela de detalhes, eu gostaria de fazer isso aqui também na janela de gráfico. Eu acho que ia ficar muito mais intuitivo e ia ficar muito mais da hora se eu pudesse fazer isso aqui na janela de gráfico. Tá bom? Já que eu tenho a opção de visualizar na janela de gráfico, por que também não ter a opção de subir e descer aqui, por exemplo? E aí eu conseguiria subir essa janela de detalhes aqui e ter muito mais eventos na tela, ter muito mais raio-x na tela, ter a visualização de mais eventos e de mais raio-x aqui direto no gráfico. Porque, por exemplo, ó, eu vou minimizar aqui, eu tenho um código aqui que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo, acompanhando, e eu teria vários raios-x aqui que eu estou acompanhando as variáveis. Ou então vários eventos que eu estou acompanhando a execução do robô. Ficaria muito da hora se eu pudesse fazer isso. Tá? Eu acho que é uma sugestão bacana. E a segunda sugestão, cara, é a seguinte: ter o relatório de performance aqui embaixo também.
Aí, meu amigo, ia matar a pau. Ia resumir tudo, ia ficar muito completinho isso daqui. Porque olha só, eu tenho aqui as automações. Deixa eu abrir aqui. Essa janela aqui não é a que eu quero essa janela. Ups. Eu quero essa janela que estava no meio da tela. Então, vocês entenderam? Essa aqui é a janela de detalhes. Eu tenho aqui as automações, tenho aqui o resumo, o X-Ray e os eventos, numa janela separada. E aí eu posso acompanhar, posso colocar ela no lado aqui e acompanhar tudo que está acontecendo com a minha automação, beleza? Depois, se eu clicar com o botão direito de novo, eu tenho aqui o relatório de performance. Olha só, as operações, o gráfico completo e tenho o comparador aqui também, o relatório de performance padrão que a gente sempre teve. E aí, olha só, cara, seria muito top, se eu tivesse esse relatório de performance aqui embaixo também. Seria muito top, muito bom, ia ficar completo. Para mim, cara, ia ficar perfeito. Sério mesmo. Imagina só, você aqui no gráfico conseguir acompanhar o teu relatório de performance ao vivo aqui. Mano, ia ficar muito top. E aí, por exemplo, é óbvio que eu não sou profissional na área, na lógica, sem dúvida alguma, tem vários profissionais contratados para isso, mas eu, como um usuário pesado do programa, por exemplo, a gente podia ter 4 botõezinhos desse aqui, e aí, ao invés de eu ter aqui escrito resumo, eventos e X-Ray, eu ter só um botão igual tem desse X-Ray aqui, eu ter um ícone aqui, no caso seriam os ícones de resumo, eventos, X-Ray e relatório de performance. 4 ícones. Qual eu selecionasse, se eu selecionar o resumo, aí ele abre o ícone e escreve resumo. Os outros 3 ficam recolhidos. Se eu clicar em eventos, ele recolhe o resumo e fica só o ícone. E aí eu tenho o ícone do eventos e escrito eventos. E aí se eu clicar no X-Ray, ele recolhe eventos e aí fica o ícone do X-Ray, escrito aqui X-Ray. Se eu clicar no relatório de performance, fica aqui o ícone do relatório de performance, escrito performance. E por aí vai. Então assim, no que tiver selecionado, fica o ícone mais o texto. No que não tiver selecionado, fica só o ícone, que aí vai ficar pequenininho aqui, vai ficar bonitinho, vai ficar show de bola, 10, bonito pra caramba, tá bom? E, cara, seria muito legal você ter o relatório de performance aqui na janela do gráfico também. Ia ficar muito chique. Imagina só, você conseguir acompanhar isso aqui, aí você não vai precisar fazer isso aqui, ó. Que daí, né, a gente vai juntando as janelas e vai montando o nosso monstrinho. Cadê? Deixa eu fechar isso aqui. Tá. Oxe, fechei o relatório, fechei tudo. Nossa, eu não sabia. Olha só, se eu fechar a janela do robô, ele fecha todas as janelas, cara, que estão abertas. Olha aqui. Nossa, ele fecha a do resumo também. Do relatório de performance. Cadê o relatório de performance que eu abri? Ó. Se eu fechar essa aqui, ele fecha a do relatório de performance também. Fecha tudo. Não sabia. Descobri aqui com vocês agora. Show. Então, vamos lá. Daí, se eu clicar aqui em detalhes, tal, relatório de performance. Aí a gente coloca aqui, ladinho. Paparapapá. Cara, ficaria muito máquina. Deixa eu minimizar. Beleza? Então, a gente tem aqui o relatório de performance. Tá vendo? Pô, cara, ficaria top. Imagina esse relatóriozinho aqui na janela, sem eu precisar, tipo, montar 2 janelas. Ficaria máquina, né? Eu já tenho, já consigo fazer. Mas aqui com essa opção ficaria mais top ainda. Porque aí ficaria completo o menu, não ia ter necessidade de eu ter uma outra janela. Tá? Vai aí uma sugestão, beleza? Então, galera, é isso aí. As principais mudanças são essas. Vocês viram que tem agora a função X-Ray. Vocês viram como que tá o layout novo daqui do Automações. E uma coisa que eu não sei se vocês repararam também, mas é o seguinte, ó. Agora, quando você clica na janela, você vê que ela tá toda arredondadinha, bonitinha aqui. Antes não era desse jeito. Antes era uma janelinha quadrada, pontuda aqui. Agora tá arredondado. Tá vendo, cara? Eu uso essa plataforma aqui todo dia, o dia inteiro. Eu tô aqui com a cara nesse negócio. Então, eu acompanho cada mudança, cara. Eu conheço o negócio. Então, essas são as principais mudanças. A gente teve a mudança no layout. Eu tenho aqui na parte inferior o resumo, os eventos, o X-Ray. E isso aqui é atualizado conforme eu seleciono aqui a estratégia. Beleza? Depois, se eu clicar com o botão direito, eu tenho aqui as informações, né? Eu consigo ver o resumo no gráfico. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela de gráfico normal mesmo, do Profit normal, igual uma janela. Não abre igual era antes, né? Que abriu uma janela de gráfico, tipo, totalmente diferente, como se fosse um outro módulo. Não, é uma janela de gráfico normal, igual essa daqui. Igual essa que você abre aqui, ó. Gráfico, novo gráfico, mesma coisa, tá bom? Depois, a gente tem o relatório de performance e o raio-x da automação. Esse raio-x aqui é a mesma coisa que a janela de detalhes. Tá? Não muda nada, é a mesma coisa.
A gente tem aqui o resumo, o raio-x e os eventos. Mesma coisa que nós temos aqui, ó. Resumo, eventos e raio-x, tá? Essa janela é a mesma coisa. Não sei nem por que tem essa opção aqui, sendo que é a mesma janela. Detalhes da automação e raio-x da automação é a mesma coisa. Talvez para poder destacar o fato do raio-x, né? Eu acredito, tá bom? E tem um relatório de performance aqui, que é a janela que está aqui embaixo, que aí você consegue acompanhar o resumo, as operações, gráfico completo. E aí, cara, o comparador é só você selecionar aqui, ele vai fazer tipo o Times e Trades. Fica igual o Times e Trades, ele vai colocar várias operações, ele vai colocar todos os robôs aqui e as operações que esses robôs fizeram ao longo do dia. Como eu só rodei um, tô rodando só para gravar o vídeo aqui com vocês, não vai ter nenhuma informação. Mas aí, tipo, só eu colocar aqui, ele já vai... Tá meio bugadinho aqui. Deixa eu tirar isso aqui só para ver. Tá meio... sei lá. Bom, enfim, tá aqui o comparador. Pra mim, tipo, não tem muita utilidade isso aqui, porque, pô, eu vejo os resultados por aqui, cara. Então, tipo, pra mim isso aí, né, ok, fica só um gráfico, só vai sobrepor um gráfico de resultado com outro gráfico de resultado, tá? Mas eu consigo ver os resultados por aqui, então, tipo assim, pra mim não faz muito sentido. E, por fim, né, o vídeo já tá um pouco comprido, tem mais duas coisas pra falar que são as seguintes, ó, quando você vai criar uma nova automação, eu criei aqui uma nova automação, e aí, deixa eu selecionar aqui a conta, eu vou colocar o do Taurus aqui, só para vocês poderem ver. Que o Taurus ele tem 5 setups. Então eu vou criar 5 robôs do Taurus. E cara, ficou muito top a forma com a qual a gente consegue copiar os robôs agora. Eu não preciso criar um, ir lá nos 3 pontinhos, duplicar a automação, criar outro, 3 pontinhos, duplicar a automação, criar outro. Não, eu consigo fazer isso direto aqui nesse menu. Porque agora eu tenho aqui a conta selecionada e eu tenho todos os robôs que estão sendo criados para essa conta. Então olha só, eu venho aqui, vou editar o parâmetro, eu vou colocar aqui, ó, modelo operacional 1. Ok? Vamos lá, Renko 4R, vou colocar no dólar aqui, só para a gente poder fazer rapidão. Beleza? Salvar. Se eu clicar aqui em salvar e sair, ele vai salvar, vai fechar e vai criar essa automação, beleza? Se eu clicar em salvar, ele vai... Tem um asteriscozinho aqui, ó. Ele já criou a automação. Perceberam? O asterisco sumiu. Já ficou salvo essa automação. Ele já criou ela aqui no menu de automações. Então eu já consigo acompanhar aqui. E se eu passar o mouse aqui em cima, percebemos que já tem a opção de eu duplicar essa automação aqui ou de eu excluir ela. E aqui em cima tem as contas nas quais eu estou criando. Então eu posso, por exemplo, criar aqui para a conta real. Se eu colocar aqui real ó, e salvar, ele já vai criar uma automação. Então já apareceu aqui, ó, Taurus, é porque tá minimizado aqui. Mas se eu colocar aqui, ó, simulador, ele já tem aqui a da conta simulador, colocar aqui da conta real, colocar da BTG, ó, não vai ter nenhuma. Viram só? Então, tipo assim, fica muito mais fácil. Eu consigo criar quantas automações eu quiser, fazer do jeito que eu quiser aqui, eu vou criando elas, e aí eu posso duplicar essa automação. Só eu vir aqui e clicar no botão duplicar. Mas antes, deixa eu mudar o nome aqui, ó. Esse daqui é o modelo 1. O modelo 1 é o modelo de tendência. Então, vou colocar aqui, ó, 1 trend. E vou salvar. Aí ele já muda o nome aqui, ó. Dupliquei, pronto. Esse aqui é o Scalper, que vai ser o 2.0. Que vai ser o modelo operacional 2. Aqui, ó, o modelo Scalper. Ok. Se eu salvar, ele sai o asterisco e já fica a opção de eu poder clonar ela. Então, se eu colocar no maisinho aqui, vou colocar no Ultra Scalper, que é o modelo operacional 3. Ok. E pronto. Tá chique. Não vou mais mexer em nada. Vocês já viram que dá para criar, tipo, bem rapidinho aqui. A gente já criou 4 automações. Eu tenho 3 na conta simulador e 1 aqui na conta real. Se eu salvar e sair, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, o Taurus. Eu tenho, ó, as 4 que eu criei na conta real e na conta simulador. O Scalper, o Trend, o Taurus da Real e o Ultra Scalper. Cara, ficou muito prático, né? Ficou muito mais rápido de você fazer a criação dos seus robôs e criar, por exemplo, você quer testar em várias configurações e aí você só vai duplicando ali, duplicando, igual eu fiz aqui no Taurus, por exemplo, o Scalper, o Trend. Ah, eu quero um na conta real, um na conta simulador, eu quero um na conta da BTG, eu quero um na conta da XP, quero um na conta da Genial e tudo mais. Então você consegue simplesmente ali através do menu mesmo duplicar essa automação e mudar as configurações do jeito que você quer, beleza? Aí você quer operar um no fechamento do candle e outra no ticket, aí você consegue fazer as alterações de forma bem prática e rápida ali no menu, ficou muito 10. E por fim,
A última coisa que eu também achei muito top nisso daqui é que você consegue mudar o tipo de visualização que você tem aqui no menu de automações. Então, por exemplo, a gente tem aqui a aba automações. Essa aba aqui é a principal. Todas as minhas automações estarão aqui. Então, eu tenho aqui o automação 2.0, Dynamic Grid e a do Taurus. Se eu clicar nesse maisinho aqui, ele vai me dar a opção de eu escolher qual que eu quero. E aí, por exemplo, se eu clicar na do Taurus, que eu acabei de criar, ele vai me retornar só as automações do Taurus. Então eu tenho essa possibilidade de visualizar apenas os robôs do Taurus. Percebam que eu nem tenho mais aquela visualização em grupo aqui. Não existe mais, porque eu estou visualizando aqui só o Taurus e todos os robôs que eu criei do Taurus. Cara, ficou muito bom. E aí aqui embaixo nós temos o resumo do resultado de todos os robôs que estão selecionados nessa determinada aba. Aqui do Taurus, se eu vier aqui em automação, ele vai vir e me dar o resultado de todos os robôs que estão criados aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse R$100 aqui de resultado do dia e R$200 aqui de resultado, ele ia me retornar a diferença de todos esses resultados, tá bom? Então, ficou muito bacana isso daqui. Você consegue ter a visualização específica de cada um dos robôs. Aí eu posso criar de todos aqui, ó. Então aqui eu posso ver só o robô de gradiente, aqui só o automação 2.0, aqui só o Taurus, ou se eu selecionar automações, eu consigo ver todos os robôs que estão criados aqui na minha conta, beleza? Cara, ficou muito legal. Mais uma vez, quero parabenizar o pessoal da Analógica aí pelo trabalho, ficou muito 10. E eu espero que esse vídeo some para você. Espero que você possa aproveitar, cara, o Automação 2.0, ter todos os benefícios que ele vai trazer para você. Para mim, o principal benefício foi o raio-x. Eu achei muito top. E essa visualização aqui também ficou muito bacana, né? A gente consegue acompanhar todos os robôs grupo por grupo. Então aqui eu tenho a visão de grupo, né? E aqui eu consigo acompanhar especificamente cada um dos grupos. Taurus, automação, Dynamic Grid e cada um dos robôs que estão criados separado por grupo. Cara, ficou muito top, ficou muito 10. Parabéns à equipe da Analógica mais uma vez. E eu espero que esse conteúdo aqui some para você. Espero que você tenha entendido quais foram as principais mudanças, pelo menos no meu ponto de vista. E fala aí, cara, coloca no comentário aqui embaixo o que você mais gostou dessa automação 2.0, se você já testou, se você já usou o automação 2.0, se você já teve acesso, se você já conseguiu implementar alguma coisa, conseguiu implementar o raio-x, se você usou o comparador, usou o backtest tick a tick, se você usou o otimizador de parâmetros, ou até mesmo as funções de volume que já estão disponíveis aí, além da plataforma outra, também na automação 2.0, beleza? Então, tamo junto, meu querido. Deus abençoe sua vida. Qualquer coisa, deixa nos comentários aqui no vídeo sua sugestão e sua opinião. Tamo junto, bora pra cima. Forte abraço. Valeu!